Porque o céu não pede licença. O céu não diz toque, toque. Ele chega, arrebenta com o que tiver impedindo e vai à terra. Mas isso só é possível quando fracos oram. Não, pastor, se ora é forte. Não, se ora é fraco. Oração é dependência. Quem depende reconhece que é fraco. E o céu invade a terra e diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero ler o texto e eu preciso da atenção de vocês. O versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. 2. Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Versículo 4. Elias foi ao deserto, caminhou um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 7. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque longa é a tua caminhada. Último versículo é o 9. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Existem 2 profetas que inauguram o ministério da pregação e a perseguição. Outros sofreram como eles depois deles. Nenhum sofreram ou sofreu como eles antes deles. Esses profetas são Elias e Eliseu. E no capítulo 19 nós temos a narrativa do sofrimento de Elias por ser profeta, cuja expressão original significa aquele que empresta a boca para Deus, que não deseja falar de si. E não desejar falar de si tem 2 pressupostos. Não fala de si como origem. Ele não é a origem de suas palavras. Não falar de si é não se tornar o centro de suas próprias palavras. Isso é ser profeta. Mas Elias profetiza num tempo de crise política religiosa. Política, pois o líder Acabe não tem firmeza. Macheza, não é másculo. Sua esposa não é adjuntora, é manipuladora. Jezabel. Acabe faz parte de Israel. Ela é pagã. Se casam por desenvolvimento político na nação. Acabe acha comum Israel adorar a Baal e a Deus. Jezabel não aceita que eles adorem a Deus. Ela quer que a nação de Israel adore Baal. Nesse ínterim se levanta Elias e diz: decidam, ou Baal ou Jeová. Ele concorda com Jezabel no seguinte ponto: escolham.
ou vocês são de Baal ou vocês são de Jeová. Porque o Senhor, Acabe viu tudo, chegou em casa e contou tudo para Jeza. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas de Baal. Tem 2 pontos, tem 2 tópicos a fala de Acabe, e o tema da mensagem é: que voz permanece dentro de você. A primeira voz que temos, pastor Elson, é a voz de Acabe. Ele chega em casa e conta tudo para Jezabel. Contou tudo. Jeza, meu bem, meu amor, não sei como ele a chama, mas ele diz: tu não sabe o que Elias fez? E ela diz: foi o que? Conta logo. Ele disse: olha, ele chamou os profetas de Baal e de Azera, ao todo 850. E aí eles arrebentaram com Elias, contrário, Elias arrebentou com eles. Como que Elias arrebentou com eles, Acabe? Elias falou assim: comecem a orar de manhã. E eles oraram, clamaram, se cortaram, gritavam até meio-dia e não aconteceu nada. E gritava para quê? Eles diziam: Baal, prova que tu és Deus, manda fogo do céu. E aí que fogo não caiu? Oraram do amanhecer até o meio-dia, aconteceu nada. De repente, Elias olhou para cima e diz: Deus, mostra que tu és Deus. Só isso. E caiu fogo do céu. Mas aconteceu outra coisa, Jezabel. O quê? Ele matou todos os profetas. Como que ele sozinho matou todos os profetas que se sentam diante da minha mesa, que eu os sustento? Aí Acabe diz: o povo foi atrás de um por um e os trouxe ao profeta Elias. Ninguém vai sair daqui matando o falso profeta, porque a nossa espada é outra. Mas é o seguinte: nenhum falso profeta suporta esse livro aberto. Mas aí me veio uma questão à mente. Elias não foi atrás deles. O povo, a nação que os escutava, os trouxe ao profeta. Pois a nação entendeu que Elias era o juízo de Deus contra os falsos profetas. É a igreja quem denuncia, é a igreja que confronta. Ontem eu coloquei no meu Instagram que até hoje às 22 horas estaria um vídeo, e já está editado, e às 22 horas sai, expondo como que verdadeiros profetas deveriam se comportar diante de ímpios. Escute o que eu vou lhe dizer: evangelistas diante da igreja são profetas, profetas diante de ímpios são evangelistas e não abençoadores. Eu anunciei que hoje falaria como deveria ser o comportamento deles. Eu comecei a ser bombardeado, até me ligaram, até políticos me ligaram: mano, não faz isso. Eu disse: é por isso que eu não vou me candidatar, senão eu vou perder a voz profética. Eu sei que para cada um Deus tem um chamado e uma porção, mas a igreja precisa entender que ela tem uma voz profética. No mesmo texto que Jesus disse: não julgueis, está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas. Por que eu digo isso? Porque a fala de Acabe expressa o juízo de Deus contra os falsos profetas, falsos ministros, falsos pregadores. E Acabe, depois que fala a Jezabel o que aconteceu com os profetas que ela sustentava para profetizar só o que Acabe e ela queria, nós temos a segunda fala. De quem? Jezabel. Ela se ira e manda uma fala, uma mensagem, um WhatsApp para Elias: amanhã
neste profeta verdadeiro, porque o mundo é agarrado e teimoso na sua idolatria. Homens estão todos os dias se prostrando diante de deuses mortos, e tem crente aqui que tem uma semana que não ora. Mas por que ela tem ódio pela verdade? Porque ela percebeu que sua mentira foi desmascarada. Desmascare os falsos e eles te odiarão. Lutero disse ao seu melhor amigo Filipe Melanchthon, ele disse: pregue de tal forma que se as pessoas não odiarem seus próprios pecados, vão odiar você. Confronte falsos profetas e os seus admiradores e seguidores vão odiar você. Hoje eu tive que responder já vai começar, porteiro do céu. Outro disse: pastorzinho, vai cuidar de sua vida. Eu disse: se me chamou de pastorzinho é porque já me viu pessoalmente, mas não falou nada para mim. Para esse eu respondi: se mantenha na sua insignificância de cuidar. Não abre a Bíblia, eu não abro o meu coração. Enquanto você não abre a Bíblia, eu não abro os meus ouvidos. Guarde sua alma. Ela manda essa mensagem: Elias, eu vou te matar. Sabe, ela disse: você não sabe com quem mexeu? Ela disse: o sistema é maior do que você. E ele caminha um dia, olha para o seu servo e diz: me deixa só. E o cara olhou para Elias: é Elias. Vou falar igual alguns jovens falam: é Elias, mano, é o homem. E o cara olha para Elias e diz: tá bom, você fica só que eu vou voltar para casa. E o cara deixou Elias sozinho. E agora só tem ele e a voz de Jezabel dentro dele. E a voz dela é: dentro de 24 horas você está morto. Você cai, você para. Então ele para debaixo de um zimbro e diz assim: já basta, para mim já deu. Toma agora a minha vida. Eu quero morrer. Eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Ele está se comparando e pedindo a morte, porque a voz de Jezabel está dentro dele. A voz da ameaça está guardada em sua alma. E o que ele ora revela sua fraqueza, desânimo. E dorme. Quando ele dorme, depois de ter orado com tanta fraqueza, um anjo do Senhor desceu. Gostei do aleluia. Um anjo do Senhor desceu. Depois que ele, depois que ele orou, estava fraco, está pedindo a morte, quer desistir, mas está orando. O Espírito Santo guarda no meu coração uma palavra, e eu libero essa palavra. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Está fraco, mas está orando. O anjo só desce depois que o fraco ora. Qualquer um olharia para uma oração dessa e diria: está orando, mas está fraco. Está orando, mas quer desistir. Está orando, está até no culto, mas quer acabar com a vida. Aí Jesus olha e diz: quer acabar com a vida, mas está orando. Quer desistir, mas está orando. Depende de mim. O céu não invade a terra sem oração. E eu gostei do invade. Diga invade. Ficou legal? Então repete. Porque o céu não pede licença. O céu não diz toque, toque. Ele chega, arrebenta com o que tiver impedindo e invade a terra. Mas isso só é possível quando fracos oram.
Não, pastor, se ora é forte. Não, se ora é fraco. Oração é dependência. Quem depende reconhece que é fraco, e o céu invade a terra e diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Já chega. Na primeira vez, o anjo disse assim, se prepare para dar um glória lindo. Na primeira vez o anjo disse assim: levanta e come. Ele obedece. Na segunda, o anjo diz: levanta, porque longa é a tua caminhada. Não entendi, pastor. Quando o céu invade a terra, pois é um ser celestial, a palavra do anjo anula a palavra da Gesa, porque Gesa disse assim: amanhã tu tá morto. Aí vem o anjo e diz: já passou 24 horas e sua caminhada não acabou. A sua caminhada é longa. Por favor, diga: o céu só começou com o anjo. Por quê? Porque com a força da comida ele caminhou 40 dias e 40. Eu imagino o céu dizendo assim, ó: pega ele, Gesa. 40 dias e 40 noites sem parar. Gesa tem exército, irmão. Mas 40 dias e 40 noites sem parar é só para quem comeu o pão do céu, meu irmão. Comeu o pão do céu. O texto diz: com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no monte de Deus, a Horebe. Pastor Elson, olha o que vai acontecer aqui agora. Olha o que vai acontecer, Ana. Olha, caminhou 40 dias e 40 noites. Aí chegou no monte de Deus e disse: caverna, esconder, ninguém me vê. Caverna, esconder, ninguém me dá oportunidade. Ninguém me chama para cantar. Ninguém me coloca para evangelizar, hein? Tô na caverna. Aqui ninguém me acha. Aqui ninguém me vê. Aí ele entra na caverna. Quando ele entra na caverna, vem uma voz que diz assim: Elias, o que fazes aqui? Não entendi, pastor, vai entender agora. Versículo 9: veio a ele a palavra do... De novo, Senhor, hein? Veio a ele a palavra do... Ou seja, subiu de nível. Quem falou primeiro? Acabe. Quem falou segundo? Jezabel. Quem falou terceiro? Elias. Quem falou quarto? Anjo. Tudo criatura, mas quem falou por último? Quem falou por último? O próprio Criador desceu e disse: agora quem vai falar sou eu. Cala a boca, Acabe. Cala a boca, Jezabel. Para de lamentar, Elias. Anjo, vai pro canto, porque quem vai bradar, quem vai falar, quem vai agir, quem vai se manifestar agora sou eu. O céu invadiu a caverna. Faz assim. Fala pro vizinho: tô subindo o nível da minha audição. Tá na caverna. Olha o que Deus diz: que fazes? Ficou horrível. Que fazes? Deus não disse o que fazes aí. Ele disse o que fazes. Porque se ele dissesse o que fazes aí, ele estava dizendo: eu estou aqui fora, tu está aí dentro, problema é teu, fica na tua que eu fico na minha. Mas quando Deus diz o que fazes aqui,
aqui. Ele estava dizendo: você estava arrebentando lá no Carmelo, eu estava com você. Agora que você entrou na caverna pensando em desistir, você pensa que eu te abandonei? Não, eu também estou aqui. O Senhor está comigo no meu quarto escuro? Estou. O Senhor está comigo enquanto eu penso em desistir? Estou. O Senhor entrou na minha caverna, entrei. Que fazes aqui? Agora a outra palavra de Deus é essa: sai. Aí ele, é que só ficou eu. O que ele está dizendo? Se eu chegar lá fora, a Gesa me vê. É que só ficou eu. Mataram todos. Fala aí, todos. Aí Deus diz assim: sai e vá ungir. Amém. Eliseu. É sério. Fala ungir. Tu tá pensando em desistir, mas ainda tem unção para alguém que vai ser melhor que tu. Mas para ele ser melhor que tu, é você quem tem que. Tu tá tão abatido, abatida, mas ainda tem unção para quem vai mais longe do que você. Primeiro é sai. Pode bater, ficou bonitinho. O céu invadiu a caverna e disse: sai, ele sai. Segundo, vai ungir alguém que vai ter dobrado, mas depende de você. Moça de Deus, alguém precisa da sua voz. Moço de Deus, alguém está precisando da sua mensagem. Pastor, mas é que eu estou na caverna porque ninguém me ama pelo que eu sou. O meu irmão estava virando desigrejado. Aí eu cheguei na ceia, a bateria vazia. Aí eu mandei uma foto da bateria para ele. Ele entendeu o recado e perguntou para mim, e disse assim na mensagem: só lembra de mim pelo que eu faço? Eu perguntei: você quer ser lembrado pelo quê? Ele respondeu: pelo que eu sou. Aí eu falei: vou fazer um quiz bíblico com ele. Nós o amamos porque ele nos amou. Reticências. Aí ele respondeu, caixa alta: primeiro. Falei: opa, tá bom de Bíblia. Ele: kkk. Eu disse: vou perguntar de novo. Nós o amamos porque ele nos amou. Ele disse: primeiro. Eu falei: então você ama Jesus porque Jesus te amou? Ele disse: sim. Eu falei: de boa. Ele provou isso onde? Ele disse: na cruz. Eu falei: te peguei. Ele: nunca. Eu disse: eu provo. Ele: cadê? Se você ama Jesus pelo que ele fez morrendo na cruz, por que você quer ser amado pelo que tu é? Tramontina, olha a fala de Deus. Elias, que fazes aqui? Esse que fazes é uma pergunta retórica. Eu não te chamei para não fazer nada. Eu não te chamei para ficar parada. Eu não te chamei para ficar parado. Eu dou descanso, mas eu não dou férias espirituais. Quando o céu invade a terra, ele te perturba. Tem gente que ainda está teimando no prego, no canto, no evangelizo, nem que seja na UTI. Tu prega, tu canta, obedece logo.
Por quê, pastor? Estou encerrando agora. Ó, Jó estava de boa. Aí o diabo, que é anjo caído, subiu entre os anjos. O diabo também estava no meio dos anjos, não estava nem no meio dos capeta. O diabo estava no meio dos anjos. Jó de boa, capeta de boa. Aí vem Deus. De onde tu vem? Aí o diabo lembra e diz: eu estava rodeando a terra, passeando por ela. O diabo estava de boa. Aí tem milhões de pessoas na terra. Aí Deus: tu viu, Jó? Deus instigou Satanás testar Jó. Por quê? Porque ele não te quer acomodado. Ah, eu sou crente de banco. Vá congregar na praça pública. Aqui é exército. Aqui é campo de guerra. Canta, cantor. Prega, pregador. Que daqui a pouco pra minha caminha eu vou. Não, Nanina, não. Sai da caverna. Levanta. Abre a boca. Profetiza. Canta, evangeliza. Pula dessa cadeira. Faz alguma coisa. Mas Deus não te chamou pra ficar parado. Aleluia! É sério, fica em pé. Eu quero parar agora.